O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira a recriação do Ministério das Comunicações. Pouco tempo depois do anúncio, o Diário Oficial da União publicou a nomeação do deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, como ministro. O novo ministro é casado com a filha do empresário Silvio Santos, a apresentadora Patrícia Bravanel. Sobre o nome, Bolsonaro afirmou que se tratava de uma escolha pessoal. A recriação do Ministério das Comunicações pelo desmembramento da Ciência e Tecnologia eleva agora para 23 o número de pastas do primeiro escalão do governo. Agora, o Ministério das Comunicações ficará com o deputado Fábio Faria e o Ministério da Ciência e Tecnologia continuará chefiado por Marcos Pontes. O ex-ministro Sérgio Moro resolveu novamente comentar o fato. Ele disse: recriado o Ministério da Propaganda, quais serão os próximos? Segundo alguns veículos, Bolsonaro ainda estuda a recriação do Ministério da Segurança Pública para o segundo semestre. Vamos então começar aqui a nossa conversa. Zé Maria, quero começar ouvindo você, suas primeiras impressões aí sobre a criação aí do Ministério das Comunicações, a escolha do deputado Fábio Faria. O que é que você achou, Zé? Pois é, esse zum vinha durante toda a semana, mas eu sinceramente achava que em primeiro lugar estava aí a divisão do Ministério da Justiça. Mas o presidente Jair Bolsonaro preferiu mesmo privilegiar aí este arranjo político. Vitor, o presidente precisa de ter uma base no Congresso Nacional. Não tem jeito. E ele nunca se recusou. É lenda essa história de que o presidente montou, sem ligar para a política, uma base. Ele montou uma base que não deu certo. Ele foi atrás das chamadas organizações no Congresso Nacional, que são as bancadas. Então, as bancadas indicaram. A ministra Tereza Cristina é uma indicada da área política, né? Da famosa bancada ruralista, que é a bancada agora da agropecuária. Os deputados e senadores desse setor indicaram a ministra Tereza Cristina. Isso aí é uma indicação política. E, do outro lado, a base da área de saúde, que é uma bancada muito forte no Congresso Nacional. Essa base da saúde, essa bancada da saúde, leia-se saúde privada, indicou Mandetta, um ex-parlamentar conhecido que tinha relações e era da área, já era da área, foi indicado pela bancada para o Ministério da Saúde. E houve outras indicações, por exemplo, Osmar Terra, que do MDB dava sinais claros ali de compor essa base. Não deu certo. Nem o DEM do Onyx Lorenzoni foi para a base do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele se viu sem apoio no Congresso Nacional, é preciso negociar. Ficou agora até mais difícil. Teve que ir exatamente atrás de partidos políticos que são viciados em esquemas antigos que ele combateu durante a campanha eleitoral. Mas o acordo agora é diferente e pega várias bancadas que não estão ainda no bojo desse centrão. Não é verdade que o presidente se aliou incondicionalmente ao centrão. Foi atrás de partidos políticos para a sua base. E você, Fiuza, o que achou da ideia da criação aí do Ministério das Comunicações? E queria que você falasse também sobre essa reação do Sérgio Moro, falando em Ministério da Propaganda. Será que é alguma associação a nazismo? Será que é mais um gesto aí da reaproximação, da aproximação do Moro com os antifas, ô Fiuza? Pois é, Vitor. O Zé já explicou bem essa parte da articulação política, né? Quer dizer, esse governo ele não será um governo cuja base vai depender de loteamento de ministério, porque ele já aprovou reformas importantes sem ter feito esse loteamento. É um ministério eminentemente técnico, né? A gente teve ministérios aí já, enfim, a Casa Civil no PT já teve Dilma, Erenice, Gleisi, a gente já viu todo tipo, né? Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Não dá para dizer que esse governo né, esteja a caminho de lotear ministério para ter base. Agora, essa reação do Sérgio Moro, eu volto a dizer, fica difícil reconhecer o Sérgio Moro, o grande juiz da Lava Jato, nesse personagem que está aí pontificando, né, nas redes sociais, dando pitacos sobre tudo. Eu acho que isso não é bom para ele, não é bom para o legado dele, não passa credibilidade. Eu não acredito que os fãs do Sérgio Moro, que são milhões, né, no Brasil e fora do Brasil, reconheçam ali a austeridade, né, daquele juiz implacável da Lava Jato, nesse personagem que dá pitaco sobre tudo. Esse aí, em relação ao Ministério da Comunicação,
certamente, eu falo aqui de uma maneira irônica, mas é verdade, isso alguém manda ele botar, alguém bota para ele, marqueteiro, não sei quem é que está ali do lado dele. E aí vai ficando difícil você acreditar no Sérgio Moro como uma boa alternativa política para o país, né? Porque se ele está enredado dessa forma, esse tipo de diretriz que ele vai recebendo, aí a gente começa a duvidar de que um projeto Sérgio Moro seria o projeto Lava Jato, né? Fica parecendo mais um projeto aí antifa, né? Só para lembrar, Vitor, que o país está diante do Covidão, né? Que é um grande escândalo de corrupção no meio de uma pandemia, que o Sérgio Moro ainda estava no Ministério da Justiça quando isso já estava acontecendo, ele não foi firme, ele não atuou em relação a isso, e agora ele teria uma oportunidade de se expressar sobre isso, né, de contribuir com a voz importantíssima que ele tem, e até também da Lava Jato que está pendente. O Lula precisa ser condenado pelo escândalo lá de Angola, do BNDES, é um processo que está prestes a finalizar, não está finalizado, então acho que o Moro teria melhores coisas a dizer do que essas lacradas, né, que ele tem feito ultimamente. Augusto. Concordo com o Guilherme, começando pela manifestação do Sérgio Moro. Eu já disse aqui, vou reiterar o que eu penso, que ele deveria ficar em quarentena, depois de sair do governo, ficar um tempo em silêncio, só observando, porque nesse ritmo de críticas, ele vai primeiro provocar a interrogação inevitável, né? Então, se acha que o governo é capaz de essas coisas, não descobriu isso agora. Então, por que silenciou durante tanto tempo? Mas é um erro. O Ministério das Comunicações lida com questões técnicas. Quem pode se transformar, se ele quisesse acusar algum ministério de ter ali como ovo da serpente um ministério da propaganda, então seria a SECOM, é a SECOM que lida com isso. O Ministério das Comunicações lida com outras coisas, ele não faz a propaganda, nem cuida da publicidade do governo. E acho que o Sérgio Moro corre o risco, eu tenho toda a admiração pelo trabalho que ele fez como juiz, condutor da Lava Jato e também como ministro, porque ele foi muito bem no combate ao crime organizado, que nunca tinha sido alvo de qualquer ofensiva do governo federal, e pela primeira vez foi golpeado duramente por medidas tomadas pelo ministro, que à época era o Sérgio Moro. Mas ele corre o risco de se transformar em mais um ressentido. E a figura do ressentido não dá certo em política. Ressentido é quem coloca todas as culpas por tudo que aconteceu com ele numa pessoa só. Não funciona. Agora, vamos lá. Quanto à reforma do Ministério. Cobraram do presidente Bolsonaro, durante meses, a articulação política. A articulação política, infelizmente, no Brasil, é isso. Eu vejo com preocupação a aproximação do governo federal, do presidente da República, com os partidos do Centrão, porque vai ter que vigiar de perto essa turma aí, porque só sabe trabalhar dando o que se recebe, né? Deformando a frase do São Francisco de Assis. Né? Eles querem verbas, cargos e querem levar vantagem. Um dos grandes trunfos do governo Bolsonaro é poder afirmar que desde a posse deste governo não houve nenhuma roubalheira praticada com a anuência ou participação do presidente da República. Não houve. E do próprio governo. Né? São casos que ocorreram à margem. A corrupção não acabou. Mas a corrupção institucionalizada que o PT implantou, essa desapareceu depois da posse. Não pode haver nenhum escândalo vinculando a corrupção ao governo. Então, tem que redobrar a vigilância.
Mas quando você começa a vigiar os próprios ministros que você nomeou, há aí uma contradição, né? Contradição, para que nomear? O Zé tem razão, o Ministério também foi formado, o Ministério também é composto por pessoas que lá chegaram por indicação política. Mas a verdade é que o Bolsonaro escolheu quem quis, nomeou quem quis, primeiro presidente que conseguiu essa façanha num país habituado a lotear o Ministério, e que elevou essa prática à categoria de arte aí no governo Lula e no governo Dilma, né, que foi um absurdo. O Bolsonaro não pode entrar nessa. Eu acho que esse é o maior risco do qual o governo precisa se livrar. Há vantagens imediatas, né? Hoje, por exemplo, quem falar em impeachment está sonhando. Ele não consegue o número necessário de votos no Congresso com esse tipo de acordo que está sendo fechado. Mas há o outro lado, a que eu já me referi, que é perigoso. Espero que o Bolsonaro não ceda a essas tentações que os ministros vão sofrer. Esse tipo de ministro sofre. Fica esperto aí, porque senão o governo perde um trunfo que é decisivo para a sua sobrevivência.